tudo chega a um fim. É a tendência mais do que natural do nosso mundo e faz parte do processo da vida. O sentimento de que alguém próximo de você pode partir não é uma coisa que ocupa muito espaço na sua cabeça, até você perceber que essa realidade está mais perto do que longe. Isso também se aplica em aspectos menores, com coisas ou bichos. Queremos sempre comprar algo que dure mais tempo, mesmo que aquilo seja mais caro. A insistência pelo durável, diria até mesmo pelo eterno, parece ser algo que é inerente a nós, uma busca constante não só em prolongar nossas vidas, através de remédios, procedimentos médicos, mas principalmente esquecer o conceito básico de que um dia as coisas tendem a terminar. E isso não significa uma coisa ruim. Quando a gente consome filmes, séries, animes que gostamos, eles nos oferecem uma grande possibilidade de escapismo em relação à realidade em que a gente vive. Porque são histórias cheias de drama, reviravolta, traição, humor, tentando simular um sentimento que nos mantém numa zona de apreciação e conforto, e fazendo com que a gente deseje ainda mais consumir esses mesmos produtos, entre muitas aspas, principalmente porque são situações que a gente normalmente nunca ia viver. Então, por isso que a gente se condiciona a viver histórias melhores, entre muitas interrogações, porque depende do mundo e da história que você está inserido. Quando nos deparamos com o fim de uma coisa que a gente gosta, a nossa tendência é sempre encontrar redenção, se aquele final foi ruim, ou esticar o pano para manga por termos criado um vínculo excessivo com aquela obra que nos cativou. Então, se o Game of Thrones não deu pra gente um final bom, a gente vai redimir com House of Dragon. Se Simpsons não pode simplesmente acabar, porque eles são a família animada mais querida pelos americanos. Pokémon também não pode terminar, porque aquelas criaturinhas fazem parte da nossa infância e até dos nossos filhos, talvez no futuro. Naruto acabou, mas calma, a gente já tem Boruto preparado para os fãs não ficarem completamente órfãos. Então, talvez essa forma de enxergar as mídias não seja uma coisa boa necessariamente. Ceder aos estímulos de que algo precisa ser redimido, ou que o que é bom tem que durar para sempre, na verdade é uma faca de dois gumes. Se por um lado você passa a produzir conteúdo indefinido daquela obra, isso vai eventualmente esvaziar aquele universo, então não vão ter mais arredores para serem explorados, e acaba tirando a vivacidade do que tornou aquilo legal em primeiro lugar. Pelo outro lado, se pensarmos que apenas uma obra pode continuar fazendo sucesso e se perpetuando de forma restrita, a gente não dá nem chance de que outras coisas mais legais possam surgir e ocupar espaço no nosso coração. Então aquela frase clichê dos filmes do Batman, ou você morre herói ou vive o suficiente para se tornar um vilão, pode ser adaptada aqui para ou você termina uma coisa bem, ou continua bastante para ver a coisa ficar feia. Então com isso, eu levo nossos pensamentos para 1º de novembro de 1988. O dia em que a Terra perderia o seu maior guerreiro, Son Goku. Mas na verdade perdeu ele para um guerreiro ainda maior de outro planeta, que seria, surpresa, o seu irmão mais velho. Certamente aquele foi um dia bem trágico. Mas não tão trágico no grande esquema das coisas, já que o conceito são esferas mágicas com o poder de ressuscitar as pessoas. Então, seguindo sempre a mesma fórmula, Dragon Ball apenas adicionou alguns elementos, mas seguiu o mesmo roteiro. Uma ameaça é iminente, Goku treina com um ser mais divino do que o anterior, ele tem os seus amigos para ajudar na luta, mas no final, nenhum deles é palho para o vilão, Goku chega no momento certo e salva o dia. No final, ele pega as esferas do dragão, que cada vez mais são mais poderosas do que as anteriores, e repara as coisas que o vilão fez de ruim. Isso num ciclo interminável de lutas. Então a gente vê Goku e outros personagens morrendo várias vezes. Na Saga do Céu, ele inclusive é salvo de uma doença do coração com uma medicação que o Trunks traz do futuro, simplesmente para morrer logo depois que o céu decide se explodir. Mas tá tudo bem, porque a série estava fazendo tanto dinheiro na época que uma reviravolta surpreendente, o ser ainda mais super divino do que o anterior, dá um dia grátis pro Goku passear na Terra depois de morto, tendo início então a saga do Majin Buu. Na verdade, esse ponto de alteração da personalidade do Goku como sendo alguém que faz de tudo para comprar uma boa luta, com aquela empolgação até mesmo egoísta e sem limites, acabou começando justamente no arco do Majin Buu. Posteriormente a isso, Toriyama teria conflitos criativos com a Shueisha e com a Toei Animation, porque simplesmente o seu combustível de ideias tinha esgotado, além de achar que ele já tinha naquela altura dinheiro bastante. Mas as companhias não conhecem esse conceito não. Então, transforma o Goku numa criança, vamos para Dragon Ball GT. Depois de muita tentativa e erro, os fãs não se agradaram muito de algumas coisas, como por exemplo o Vegeta de bigodinho. Papai! O senhor fica ridículo com esse bigode!
E resolveram jogar tudo pra cima num final apressado, mas que pelo menos dava uma conclusão com consequências por eles sempre tentarem resolver seus problemas com esferas mágicas. E essa conclusão é até mais aceitável do que da saga do Majin Buu. Mas até nesse final, Goku permanece vivo até o último instante e não dão um descanso pro rapaz. Apesar da vida do Goku não ter chegado ao fim, naquele ponto, Dragon Ball realmente tinha chegado a um. A obra então ficou de molho por quase uma década e meia, e as grandes máquinas hollywoodianas fizeram nascer o horrível Dragon Ball Evolution. E o choque de ver aquilo foi tão grande que fez a faísca da imaginação voltar para Toriyama, não tão boa quanto a que ele tinha no seu ápice, claro, mas suficiente para fazer algo que fosse relativamente bom, lançando um filme de Dragon Ball a cada 3 anos, adicionando universos novos, deuses da morte, trazendo outros personagens como Frieza e outras figuras conhecidas. E adivinha só o que aconteceu? O lance das empresas de animação quererem faturar em cima dessas novas ideias traz com que dos anos de 2015 a 2018, Dragon Ball Super apareça como uma animação inédita. Então, semanalmente a gente tinha um episódio de Dragon Ball para assistir, mesmo com uma animação de qualidade duvidosa, e seguindo os acontecimentos dos mesmos filmes, lutando com os mesmos inimigos, alguns novos de outros universos e alguns outros até mesmo questionáveis, só que num ritmo bem mais devagar. A questão aqui, pessoal, é que a morte é extremamente vulgarizada em Dragon Ball, tem zero peso narrativo. Qualquer um pode morrer e ressuscitar, e, numa falta de consequências, dentro de um mundo que cada vez mais se expande, o Goku precisa renascer de novo e de novo e de novo para fazer com que ele fique cada vez mais poderoso, alterando a nossa percepção de que pode sim existir pessoas mais fortes do que ele no universo. E que não teria nada demais ele pendurar chuteiras como guerreiro e finalmente entrar no seu descanso. Claro, que não é uma crítica a shows que são exibidos há muitos anos. Vou dar o exemplo de One Piece, que mesmo sendo um show bem longo, continua com seu objetivo claro e consistente há quase tanto tempo quanto Pokémon, por exemplo. Ele sempre move a história pra frente e encontra algo novo para falar sobre e com os personagens e daquele mundo também a cada passo da jornada. E o mais engraçado é que se você conversa com algum fã que gastou horas da vida dele assistindo Dragon Ball, ou Naruto, ou até outras coisas como Simpsons, por exemplo, qualquer show de duração longa, quando você fala um pouco sobre outros shows como One Piece, indicando que as coisas estão apontando para um final, na verdade isso é um argumento que desabona as pessoas para assistirem. E eu realmente já ouvi isso. Eu vou perder meu tempo com uma coisa longa que vai terminar? Eu vou investir meu tempo me ligando com personagens, aproveitando uma história grande só pra no final eu dizer adeus? Falar que as coisas vão ter fim parece ser a coisa mais intimidadora do mundo, sabe? E quando você olha pro que Dragon Ball é hoje como um todo, muito pouco desses materiais novos que saem tem uma coisa boa pra ser aproveitada. É tudo, francamente, deprimente. Um loop infinito de lutas e arcos de treinamento, lutas e arcos de treinamento. E mais deprimente ainda é ver que os episódios lançados têm uma qualidade ruim de animação. Mas eles continuam a ser produzidos, e é isso que é agora. Não tem um ponto final e nenhuma razão plausível para os personagens continuarem na tela conversando, além da demanda paga da audiência para ouvirem eles falarem basicamente qualquer coisa na tela. E essas histórias eventualmente perdem o seu sentido. Na minha visão, fazer as coisas chegarem ao fim não só me dá uma sensação de maior apreciação. Dizer adeus a tudo que a gente assiste nos ensina a sermos contentes por vivermos com aquela memória, ao invés de sempre ficar tentando emular de novo e de novo o mesmo primeiro sentimento, aquela primeira brisa suave, a empolgação de assistir o Goku se transformando em Super Saiyajin pela primeira vez. Mas o mais provável é que essa empolgação nunca vai voltar de novo. Na verdade, se despedir me fez sentir muito mais confortável em aceitar os pontos finais que irão inevitavelmente vir em todas as histórias reais que eu tô vivendo fora daquela tela. Você já parou pra pensar que colocar expectativas eternas em coisas temporárias só pode gerar um falso sentimento de segurança? Quando Toriyama vier a óbito, e eu espero realmente que isso demore muito tempo, Dragon Ball claramente não vai ser mais a mesma coisa. Ficção não é apenas um meio para escapar da realidade, é uma ferramenta mental que você usa para simular, analisar e confrontar diferentes aspectos da realidade em um ambiente seguro e sem consequências, se feito com moderação, claro. Mas só é útil se usarmos a ficção direito e se soubermos separar a ficção da realidade, aprendendo a reter o que é bom dessas histórias para a nossa vida, com reflexões do que aquilo pode nos ensinar. Mas também é saber dizer um tchau quando aquilo não estiver mais nada para nos oferecer. Caso contrário, a gente não vai estar usando as histórias, mas as histórias contadas irão usar a gente
utilizar o nosso medo de finalização para jogar ainda mais coisas intermináveis e ganchos para te manter vidrado naquele mesmo buraco que, sinceramente, já é vazio. Então eu acho que o ponto aqui é não tentar canibalizar o nosso tempo com minuto a minuto de muito entretenimento irrefletido, da mesma coisa, com as mesmas soluções para os mesmos problemas. Porque eventualmente a gente vai ser incapaz de viver sem aquilo. Isso até mesmo pode entrar na nossa cabeça de tal forma que a gente vai começar a ceder a mentiras confortáveis. Tipo a perda de capacidade de criticar quando uma coisa realmente é ruim. E isso vai fazer com que a gente também rejeite verdades úteis, junto com verdades que são inconvenientes, mas nos fazem bem. Se chegar a esse ponto, nós seremos uma porta aberta para uma mera manipulação. Então a gente pode sim tomar controle dessas histórias que nós temos em mãos. E talvez a forma certa de começar isso seja todos nós simplesmente deixarmos o Goku morrer. Eu sou Nicolas do canal Reformago. Se você curtiu esse vídeo e fez você pensar, deixa o seu gostei, o seu comentário para contribuir com essa discussão. Te vejo em todos os outros próximos vídeos de anime. Valeu!